Muito bem, estamos cá, a gravação começou. Eu vou só aceitar aqui algumas pessoas que estão entrando agora. Muito bem, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a tela com os slides que eu trouxe para a gente ver, né? Partilhar só a tela dos slides. Boa tarde, Amanda, que entrou agora, Monique também. Vocês estão vendo aí os slides? Conseguem ver direitinho? Todo mundo está vendo? Ótimo. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Primeira coisa, número e peso das questões que vocês vão fazer lá no próximo mês de julho, né? Ou dia 14 ou dia 21 de julho. Para o cargo de técnico judiciário, né, você fará 15 questões de língua portuguesa, cada qual com peso 1, certo? Já para o cargo de analista judiciário, que eu acho que é o caso de praticamente todas aí, né, se não de todas vocês, serão 10 questões de língua portuguesa, cada uma delas com peso de 1,5. Então, as questões de língua portuguesa acabam, por isso, ganhando uma importância grande nessa prova, tá? Eu falo isso também porque eu venho dando aulas aí presenciais, inclusive, para esse concurso do TJ, e o que a gente percebe é, mesmo da parte dos advogados, né, que a priori teria uma intimidade maior com a língua portuguesa, né, com a norma culta da língua, com a gramática da língua, dificuldade, né? Então, eu até brinquei um dia desses, para mim, um advogado que tem dificuldade com a gramática da língua portuguesa é alguém que seria parecido com um engenheiro que não domina matemática. Então, dominar matemática é algo necessário, né, para um engenheiro. A mesma coisa para quem é da área do direito, né, para quem é um advogado, para quem é operador do direito de uma forma geral, dominar a língua portuguesa é algo inafastável, né? Então, quem é analista, todo mundo é analista, só sinalizem aqui no chat só para eu saber, porque aí eu posso direcionar a conversa só para esse lado, né? Todo mundo aí vai concorrer para analista? Ana Beatriz, a Monique, Juliana, a Jeane, Amanda, Lenise, vocês vão concorrer para analista, todo mundo? A Leide que entrou, perfeito. Então, vocês vão fazer 10 questões de língua portuguesa, cada uma delas com peso de 1,5, né? Continuando, o conteúdo é igual, tanto para técnico quanto para analista, o conteúdo de língua portuguesa é o mesmo, né? Vamos só dar uma olhada nele aí rapidamente, porque eu sei que vocês já analisaram de forma tranquila esse edital, né? Calma. Ó, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, tá? Apesar de que as questões, pelo menos de 2023, 2024, do Instituto Consulplan, que eu tenho visto, trabalham muito com fragmentos de crônicas, tá? Crônicas de autores diferentes, Rubem Braga, João Baldo Ribeiro, Antônio Prata, Clarice Lispector. Trabalham também com textos técnicos, né? Textos jornalísticos. Então, eles não trabalham muito com textos em verso, poemas ou então outros gêneros como charges, tiras em quadrinhos. Eu até vi uma prova ou outra, mas nos últimos 2 anos aí eles têm trabalhado mais textos em prosa mesmo, principalmente crônicas e textos jornalísticos, né? Artigos de opinião, ensaios e assim por diante, né? Reconhecimento de tipos e gêneros textuais, que é um aspecto da interpretação de textos que realmente é muito importante, né? Só em relação a esse tópico 1, muita gente não sabe, até postei mais cedo, né, que eu gravei um vídeo hoje sobre a prova de interpretação do Instituto Consulplan, e nesse vídeo que está lá no YouTube, né, coloquei o link inclusive na comunidade mais cedo, eu rapidamente estabeleço uma diferença entre compreensão e interpretação de textos. Uma questão de compreensão vai exigir que você retire do texto alguma coisa. Uma questão de interpretação vai pedir que você faça uma inferência, perceba um pressuposto, um subentendido, algo que esteja nas entrelinhas do texto. Então, interpretação e compreensão textual não são a mesma coisa, tá, gente? É bom que isso fique muito claro
para todo mundo, certo? Só aceitar mais uma pessoa que entrou aqui. Continuando ainda, o conteúdo aí de língua portuguesa. Domínio da ortografia oficial, eles não cobram muitas questões de ortografia, tá? Eu não tenho visto aí nas últimas provas, acho que para muita gente menos mal, né? Domínio dos mecanismos de coesão textual, esse é um conteúdo que eles cobram muito, principalmente os operadores argumentativos, conjunções, né? Como elementos coesivos, tá? Emprego de elementos de diferenciação, substituição, repetição de conectores de outros elementos de sequenciação, né? Então, existem dois tipos de coesão aí, notadamente na língua. Um deles é a referencial, é a sequencial, né? A referencial é que usa pronomes, substantivos, sinônimos, hiperônimos, hipônimos para poder retomar ou se referir a termos dentro de um texto, né? E a coesão sequencial é aquela que se vale das conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, né? Esse tipo de questão eles cobram muito. Questões de coesão em geral, né? Seja sequencial, seja referencial. Número 4.2 aí, ó. Emprego de tempos e modos verbais. Também cobram muito, tá? Verbo é um conteúdo muito denso, muito cheio, e que normalmente as bancas de concurso exploram muito. O Instituto Consulplan, nesse sentido, não fica atrás. 5, domínio da estrutura morfossintática do período. Aí você sai da morfologia da língua, vai para a morfossintaxe, né? Termos da oração, sujeito, predicado, complementos verbais, né? Complemento nominal, predicativo, adjunto e assim por diante. 5.1, emprego das classes de palavras, dentro da sintaxe já. 5.2, relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, né? Então, sejam orações coordenadas ou termos dentro de uma oração que estejam coordenados entre si e exerçam a mesma função. 5.3, relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4, emprego dos sinais de pontuação, eles também gostam de cobrar questões sobre pontuação, e aí não só sobre vírgula, tá? 5.5, concordância verbal e nominal, também um conteúdo, né, que está atrelado a verbo e que é muito cobrado. Então, tudo aquilo que disser respeito a verbo merecerá de vocês, nessa reta final de preparação aí, nessas últimas semanas antes da prova, uma revisão, tá? Vozes verbais, tempos e modos verbais, emprego de tempos e modos, concordância verbal, né? Regência verbal, tudo que disser respeito a verbo, predicação verbal, tudo isso é bom que vocês revisem, porque a tendência de vir lá é grande, tá? 5.6, regência verbal e nominal. 5.7, emprego do sinal indicativo de crase. Não é um conteúdo que eles cobrem tanto. Nessas provas aí de 23 para cá, que eles têm feito muitas provas de concurso nesses últimos anos, eu não vi muitas questões de crase, mas é bom você revisar, né? Até porque é um conteúdo que está ligado aí diretamente ao estudo da regência dos nomes e dos verbos. Eu sei que muita gente tem dúvida quanto a isso, tá? 5.8, colocação dos pronomes oblíquos átonos. 6, esse conteúdo eles cobram, não tanto quanto outras bancas, mas cobram. Reescrita de frases e parágrafos do texto, tá? Principalmente mais de frases do que de parágrafos, né? 6.1, significação das palavras, também cobram, inclusive no vídeo que eu gravei e postei no YouTube mais cedo, de interpretação, aparece uma questão aí com significação de palavras, né? Uma questão de interpretação da Consulplan nesse sentido. 6.2, substituição de palavras ou de trechos de texto, eles cobram também isso em interpretação, tá? 6.3, reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto, também cobram em interpretação. 6.4, reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Não vi muitas questões nesse sentido, né? Vamos agora adiante. Primeiro vamos ver um modelo de questão de morfologia da Consulplan. Por uma questão de logística, né? Eu não coloquei o texto básico, às vezes é um texto muito longo, para uma questão que a gente consegue fazer sem a necessidade de ler o texto todo, entendeu? Agora, na prova, como é que você vai proceder? Você vai encontrar lá, com certeza, um texto, e aí 10 questões, aí tem que ser um texto de médio para longo, né? Para a partir dele você ter 10 questões de língua portuguesa. Eu não acredito que eles vão colocar
Um texto, 5 questões, outro texto, 5 questões. Acho que não, vai ser um texto só e as 10 questões que mesclarão interpretação de textos e gramática sobre o mesmo texto, tá? A gente vai ver daqui a pouco, mas para focar na discursiva, uma prova do TJ Militar que eles elaboraram em 2021. Essa prova teve 15 questões de português. Então, houve um texto para 10 e um texto para 5. Mas com 10 apenas, eu acho que só vai vir um texto aí de médio para grande em termos de tamanho, e as 10 questões de língua portuguesa a partir do mesmo texto, tá? Então você vai ler o texto todo lá, e aí conforme as questões, sejam de interpretação, sejam de gramática, requeiram que você volte ao texto, você pode voltar às vezes um parágrafo lá, num período tal do parágrafo tal, né? De acordo com o que o enunciado da questão especifique, tá bom? Agora tenham muita atenção na leitura dos enunciados, tá? Vamos ver esse modelo aqui de questão que eu escolhi de morfologia da língua. Morfologia trabalha o quê? Estrutura e formação de palavras, e as classes gramaticais todas, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, preposição, conjunção, todas as 10 classes de palavras da língua portuguesa, com destaque maior para verbos e pronomes, né? Os substantivos também, mas verbos e pronomes, as conjunções também lá, vinculadas ao conteúdo de coesão, também são muito cobradas pelo Instituto Consulplan, tá bom, gente? Então vejam lá a questão que eu trouxe de modelo. Qualquer dúvida que haja, podem sinalizar no chat que eu vou parar de quando em vez para dar uma olhada, tá? Indique a seguir o trecho cuja reescrita, olha aí, ó, redação diferente daquela apresentada originalmente, mas que se aproxima quanto ao conteúdo da escrita original. Colocaram até entre parênteses aí uma definição de reescrita para, em tese, ajudar o candidato. Pode ser estruturada tendo como critério o emprego da voz passiva, de modo que a correção gramatical seja preservada, tá? Lendo esse enunciado, gente, o que é que vocês entendem que essa questão queria do candidato? Vocês acham que esse enunciado ficou claro? Dá para perceber, numa primeira leitura, o que a questão queria que você buscasse? Não está aparecendo o slide, não? Vocês não conseguem ver, não? Ninguém está vendo os slides? Não? A Lenise disse que está vendo. Thaís também. Espera aqui, eu vou liberar aqui. Espera aí. Talvez por isso, né? Talvez por isso. Certo? Talvez por isso, viu, gente? Ó, por exemplo, aqui eu estou apresentando a tela, né? Vocês conseguem ver o enunciado da questão? Pode tentar sair e entrar novamente, Aleide, para ver, né? Ana Beatriz queria falar? Ana Beatriz, pode chamar no chat aqui. Pode falar no chat. Ah, tu querias dizer que não estavas vendo os slides, é isso? E agora? Eu posso também parar o compartilhamento de tela e voltar também, né? Se for o caso. Eu vou parar aqui parar a apresentação e agora vou de novo compartilhar a tela com vocês, certo? Eu vou compartilhar só a apresentação. Ó, compartilhar a apresentação, pronto. Ó. Aqui para mim ela já aparece, tá? Vocês estão vendo a apresentação? Eu, quando passo os slides, é que fico sem ver vocês, né? Sem me ver e sem ver vocês, tá bom? Por isso que eu vou parar de vez em quando. Beleza, tudo bem, Jane. Vamos continuar então. Então veja esse modelo de questão de morfologia aí, tá? Indique a seguir o trecho cuja reescrita, redação diferente daquela apresentada originalmente, mas que se aproxima quanto ao conteúdo da escrita original, pode ser estruturada tendo como critério o emprego da voz passiva, de modo que a correção gramatical seja preservada. Esse enunciado, que foi muito bem elaborado, né? Eu acho que mais para confundir o candidato do que para ajudá-lo, apesar dos parênteses aí, queria o quê? Que nós, entre as 4 alternativas, né, eles fazem questões com 5 alternativas, fazem, mas eu acredito que lá você vai encarar questões só com 4 alternativas, tá? Eles querem que você busque entre as 4 alternativas aquela que pode ser reescrita na voz passiva, certo?
E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Qual é a condição sine qua non, do ponto de vista gramatical, para que eu possa converter, transformar uma oração com verbo na voz ativa para uma oração com verbo na voz passiva? Gramaticalmente é uma condição para isso. Qual é essa condição, gente? Isso aí a gente estuda quando é criança, ali tem 11, 12 anos de idade mais ou menos, a gente estuda isso. É claro que a posteriori, na nossa formação escolar, a gente revê isso, reestuda isso, né? Mas às vezes acaba esquecendo. Qual é a condição para que eu possa levar um enunciado da voz ativa para a voz passiva, com verbo na voz ativa, para um enunciado com verbo na voz passiva? Que esse verbo seja transitivo direto. Ou seja, é necessário que haja um verbo transitivo direto, um objeto direto na voz ativa, né? De forma tal que na transformação, na conversão para a voz passiva analítica, não estou falando da sintética, que tem um si, tá? Você tenha o verbo numa forma de locução, né? Com o principal no particípio, o sujeito da voz passiva seja o objeto direto da voz ativa e o sujeito da voz ativa se converta em agente da passiva. Exemplo bem simples, só para você visualizar o que teoricamente eu estou dizendo. Eu comprei frutas. Vamos imaginar que eu dissesse isso para vocês. Eu, sujeito, comprei, verbo transitivo direto, frutas, objeto direto. Esse enunciado, essa oração, tem um verbo na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica a ação do verbo. Eu comprei, certo? Eu posso levar, portanto, esse enunciado para a voz passiva. Frutas, o objeto direto da voz ativa, se transformaria em sujeito. Frutas foram compradas por mim. Então, o que era um verbo simples, comprei, no pretérito perfeito, se transformaria em uma forma composta, né? Com auxiliar no mesmo tempo e modo, foram, pretérito perfeito indicativo, concordando com o novo sujeito, frutas, e o verbo principal do particípio. Foram compradas por mim. É claro que eu não posso ter, como eu tenho o pronome oblíquo tônico, né, mim, eu tenho que colocar a preposição, não poderia ser por eu, né? Na voz ativa eu, na voz passiva mim. Então, por mim, agente passiva, foram compradas a locução típica da voz passiva analítica e o sujeito paciente, frutas. Então, a condição para que eu tenha a possibilidade de levar um enunciado para a voz passiva é que o verbo dele, na voz ativa, seja pelo menos transitivo direto. Ele pode ser também bitransitivo. E aí, gente, entre essas 5 alternativas, entre as 4 alternativas, qual é aquela em que eu posso fazer isso? Letra A, visto que eles revelam as preferências dos indivíduos. Letra B, o conceito de valor do trabalho passou por intensa transformação. Letra C, as pessoas trabalham em busca de remuneração, reconhecimento social e relacionamento interpessoal. Letra D, os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais no desenvolvimento de estudos sobre a temática laboral. E aí, qual é o enunciado, em suma, cujo verbo está na voz ativa e é transitivo direto, de modo que eu possa levá-lo para a voz passiva, né? Com agente passiva e sujeito paciente. Qual é a alternativa aí? Digam aí para mim. Podem falar no chat aí, podem sugerir no chat. A Juliana sugeriu letra A. Thaís, é Thaís, né, Thaís? Apesar de não ter acento, acho que é Thaís, né? Também sugeriu letra A. A resposta realmente é a letra A, por quê? Porque revelar, nesse caso aí, é transitivo direto, né? Ele pode até ser bitransitivo, revelar alguma coisa a alguém, né? Só que nesse caso aí ele só tem o objeto direto, que no caso é as preferências dos indivíduos. Se eu levasse isso para a voz passiva, né? Ficaria como? As preferências dos indivíduos são reveladas por eles, entendeu? Obrigado, Thaís. As preferências dos indivíduos, seria o sujeito paciente, são reveladas locução verbal típica da voz passiva e por ele seria o agente passivo. Então a resposta é a letra A. Aí você tem um exemplo, um modelo de questão de morfologia do Instituto Consulplan. São todas questões recentes. A Daiane está perguntando por que não é a letra D, Daiane. Logicamente não é por quê? Porque na letra D o verbo já está na voz passiva. São apontados já está na voz passiva. Os valores relativos ao trabalho já é sujeito paciente. Entendeu?
Então você não pode levar para a voz passiva um verbo que já está na voz passiva. E o enunciado está dizendo o quê? Da possibilidade de o verbo ir para a voz passiva. Então ele tem que estar na voz ativa, ser transitivo direto, para que eu possa levá-lo, então, para a voz passiva. Entendeu? Por isso que não é a letra D, é a letra A. Tá bom, gente? Beleza. Agora nós vamos ver outro modelo de questão. Agora o modelo de questão de sintaxe. Sintaxe é uma das partes da gramática mais rica em termos de conteúdos, né? Então você tem o período simples, é o estudo dos termos da oração, sujeito, predicado, os satélites de cada um. Você tem período composto por coordenação, período composto por subordinação, orações desenvolvidas, reduzidas, período misto. Depois vem o estudo da regência, o estudo da concordância, crase, colocação de pronomes, funções do que, funções do se, funções do como. Tudo isso, gente, é sintaxe. Então, sintaxe tem muito conteúdo, entendeu? Tem muito conteúdo. E aqui eu peguei uma questão de sintaxe, né, que vai trabalhar com regência verbal. É um conteúdo que eles cobram muito, seja na morfologia, seja na sintaxe. Vejam lá, ó. De novo, omiti o texto básico por uma questão de logística, né? E também porque dá para fazer a questão sem ler o texto em si. Só com o texto, o fragmento destacado dá para fazer. Essa convergência nem de perto se limita a esferas acadêmicas, né? Está em negrita aí o trecho do terceiro parágrafo do texto base. É possível observar a regência verbal estabelecida de acordo com a norma padrão da língua, tendo como complemento verbal um complemento indireto. No caso aí, gente, qual é o complemento indireto em questão? Nesse caso aí, qual é o complemento indireto em questão? Qual é? É o a esferas acadêmicas, né? O verbo aqui, ó, se limita, é um verbo pronominal. Antônio, o que é um verbo pronominal? É um verbo cuja conjugação se ancora em um pronome. Então aqui, ó, eu me limito, tu te limitas, ele e ela se limita. Então essa forma aqui, ó, se limita, está na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo limitar-se, tá? Que é um verbo pronominal. Eu não posso dizer que esse verbo seja essencialmente pronominal. O que é um verbo essencialmente pronominal, gente? É um verbo que só se conjuga com pronome. O verbo limitar pode ser conjugado com ou sem o pronome. Então ele é um verbo pronominal aí nesse contexto, beleza? Normalmente o verbo pronominal é transitivo e indireto, como é o caso aí. O que se limita a. Então ele vai ter como complemento o complemento indireto, que no caso é a esferas acadêmicas. É isso que o enunciado está dizendo. O mesmo tipo de complemento pode ser observado em. Então nós vamos buscar aqui, entre as 4 alternativas seguintes, aquela na qual o complemento do verbo também é indireto. É um objeto indireto. Letra A, vejo-as assim que puder. Letra B, entregou o projeto sem demora. Letra C, o livro que indiquei é sensacional. Ou letra D, os pais sempre dialogavam com elas. Qual é a resposta aí dessa questão? Acho que ela é até mais tranquila do que a anterior. A Thaís está dizendo que é a letra D de dado. Alguém mais deseja opinar quanto à resposta? Jeane concorda com Thaís, letra D. Alguém acredita que seja outra alternativa que não a letra D, gente? A resposta, de fato, é D, viu? Por quê? O verbo aí é dialogavam. Quem dialoga, dialoga com alguém, certo? Então, o objeto indireto aqui, no caso, é com elas, tá bom? Na letra A, o as, vejo-as. O as aí é objeto direto, tá? O as aí é objeto direto. Tanto é que, Aleide, o as, o, a, os e as, são pronomes oblíquos átonos que podem ser complementos verbais. Quando eles forem complementos verbais, o, a, os e as, eles sempre serão um objeto direto. Eles nunca serão um objeto indireto. Assim como o li e o lis, quando forem complementos verbais, sempre serão um objeto indireto, tá bom? Sintaticamente, eles podem até desempenhar outras funções, mas quando forem complementos verbais, o, a, os e as sempre serão um objeto direto, por isso que não pode ser letra A. Na letra B, entregou, é um verbo transitivo direto. O projeto é o objeto direto. Sem demora, essa letra B foi colocada para confundir muita gente. Porque o sem aqui é uma preposição. Aí a pessoa olha a preposição, né? Lá em cima olhou o a, aqui olhou o sem, é preposição. Então tem o objeto indireto aqui, a resposta é B, não. O verbo entregar até pode ser bitransitivo, entregar algo a alguém,
entendeu? Não, ele está parado mesmo, Ana Beatriz. Eu estou aqui no modelo de questão de sintaxe, entendeu? Só que aqui, gente, esse verbo entregar, que pode ser bitransitivo, só aparece como transitivo direto. Entregou o quê? O projeto. O projeto é o objeto direto. Sem demora, é um adjunto adverbial de modo, que podia levar muita gente a marcar a letra B, pensando que sem demora fosse um objeto indireto do verbo, mas ele aí só é transitivo direto, e sem demora acrescenta uma circunstância de modo ao verbo. Portanto, não é objeto indireto, é adjunto adverbial, entendeu? Letra C, o livro que indiquei é sensacional. Nesse caso aí, o que, gente? O que, pronome relativo, é o objeto indireto, né? Eu indiquei o livro. Então, a única opção em que há um objeto indireto mesmo é a letra D. Com elas, é o complemento verbal indireto de dialogavam, tá bom? Essa é a resposta dessa questão modelo de sintaxe. Vamos ver aí agora um modelo de questão de pontuação. Pontuação normalmente é um conteúdo inserido em sintaxe, né? É um conteúdo inserido em sintaxe. Mas eu trouxe uma questão separada porque eles gostam muito de cobrar pontuação, né? Vamos ver aí, ó. Assinale a afirmativa que justifica adequadamente o uso da vírgula no final do período, né? É uma questão que também dá para fazer sem a íntegra do texto base. É essa diferença e a capacidade de se relacionar com elas que caracterizam a nossa caminhada civilizatória, vírgula, uma organização social cada vez mais comprometida com a felicidade humana, lá no 6º parágrafo. Letra A vírgula separa oração coordenada de valor aditivo. Letra B, o aposto de valor explicativo deve vir separado por vírgula. Letra C, a vírgula separa a oração adjetiva restritiva de longa extensão. E letra D, o adjunto adverbial de longa extensão deve ser separado por vírgula. Qual é, das 4 alternativas, aquela que justifica essa vírgula bem aqui? Antes de uma organização social cada vez mais comprometida com a felicidade humana. Primeiro é preciso que nós entendamos o que está sendo isolado aqui, né? O que está sendo isolado é exatamente essa parte final. Uma organização social cada vez mais comprometida com a felicidade humana. Por exemplo, isso é uma oração coordenada que tem valor de adição? Uma organização social cada vez mais comprometida com a felicidade humana? Não. Você tem até uma oração reduzida aí no comprometida, mas não há uma oração coordenada e muito menos uma ideia de adição, entendeu? Isso é um aposto que tem valor explicativo, que deve vir separado por vírgula, entendeu? A letra C, a vírgula separa a oração adjetiva restritiva. Esse comprometido é uma oração reduzida, de particípio, né? Mas se ela fosse a resposta, a letra C, aquela vírgula anterior não seria utilizada, entendeu? Por quê? Porque oração adjetiva restritiva não se isola por vírgula do resto do período em que ela vem. E letra D, adjunto adverbial, isso aí, uma organização social cada vez mais comprometida com a felicidade humana é um adjunto adverbial? Não é. Não é, porque o núcleo é organização. Então a resposta, muita gente até já sinalizou aqui, a resposta é a letra B, tá? Isso é um aposto explicativo. O aposto explicativo é isolado por vírgula. Nem todo aposto deve ser isolado por vírgula. O aposto especificativo, por exemplo, não. Se eu dissesse assim, o professor Antônio Mendonça dará uma aula hoje à noite. Antônio Mendonça seria um aposto de professor. Só que é um aposto especificativo. Esse não é isolado. Eu não vou escrever o professor, vírgula, Antônio Mendonça, vírgula, dará uma aula hoje à noite. Não. Beleza? Então a resposta aí é a letra B. Só questão de pontuação, no caso aí, uso da vírgula, né? Que é o sinal de pontuação. Eles não cobram questões de pontuação exclusivamente sobre a vírgula. Eu já vi questão sobre aspas, uso de aspas, parênteses, entendeu? Então é bom. A vírgula é a chance maior, se vier uma questão de pontuação, é mais provável que seja sobre vírgula. Mas pode vir, como eu vi em provas deles, questões sobre outros sinais de pontuação. Quase que eu trazia uma questão aqui, não essa de vírgula, quase que eu trazia uma de parênteses. Mas eu disse, não, vírgula é um conteúdo que, em relação à pontuação, eles mais cobram, então eu vou trazer um modelo de questão de pontuação sobre o uso da vírgula, né? Como está aí. Agora, o modelo de questão de interpretação. Aí foi mais difícil pegar uma questão
sem a necessidade do texto básico. Normalmente a questão de interpretação reclama que você leia pelo menos um parágrafo inteiro do texto, né? Mas essa daí daria para você responder sem ler um parágrafo todo, né? Apenas um período aí, né? Em relação às ideias de estruturação do primeiro período do texto, ó, em seus começos, vírgula, em fins do século XIX, vírgula, a propaganda comercial sublinhava e elogiava as qualidades do produto, dois pontos, apresentava, por exemplo, os efeitos curativos dos remédios, o conforto de uma mobília, o bom gosto de uma peça de roupa em moda. Pode-se afirmar que, em relação a esse primeiro período do texto, está lá, obviamente, no primeiro parágrafo. Letra A. O emprego dos termos começos e fins indica, no contexto, um paradoxo. Já comento cada item. Letra B. As ações atribuídas à propaganda demonstram o emprego de uma figura de linguagem. C. A finalidade da propaganda pode ser reconhecida por meio de sequência enumerativa apresentada. Ou D. Todos os recursos utilizados pela propaganda do referido tempo são mantidos para que o principal objetivo, a persuasão, seja alcançado. Então, é uma questão de interpretação. Qual seria a resposta para ela, na opinião de vocês aí? Thaís, aí sim. Do jeito que você colocou aí, Antônio Mendonça seria aposto explicativo de o professor de português. Aí você isolaria, entendeu? Jeane está em dúvida entre C e D. O que é que vocês acham? Ou a letra A. O emprego dos termos começos e fins indica no contexto um paradoxo. O que é um paradoxo, gente? É uma figura de linguagem ancorada em uma oposição de ideias, mas uma oposição tão gritante, tão agressiva, que nos conduz a uma interpretação absurda, o que não é o caso aí, né? Na verdade, aí nem figura de linguagem há, certo? Por quê? Porque a propaganda começou no fim do século XIX, então não há nem figura de linguagem aí, muito menos um paradoxo, seria uma contradição absurda, uma elogicidade, entendeu? A letra B, as ações atribuídas à propaganda demonstram o emprego de uma figura de linguagem. A propaganda comercial sublinhava e elogiava as qualidades do produto. A letra C, a finalidade da propaganda pode ser reconhecida por meio de sequência enumerativa apresentada. Por exemplo, os efeitos curativos dos remédios, o conforto de uma mobília, o bom gosto de uma peça de roupa, naquela época, século XIX, quando a propaganda começou. A finalidade dela, apresentava os efeitos, apresentava o conforto, apresentava o bom gosto. Ou letra D, todos os recursos utilizados pela propaganda do referido tempo são mantidos para que o principal objetivo, a persuasão, seja alcançado. Ou seja, são mantidos hoje. E aí, assim, o referencial para analisar a letra D, a gente não tem tanto, porque a gente não viu o texto todo. Mas no texto todo, fala-se do início da propaganda lá no século XIX e em como ela mudou com o passar do tempo. Antigamente ela fazia isso, ela elogiava um determinado atributo de um produto para vendê-lo. Depois ela começou a fomentar o desejo no comprador, mesmo que o comprador não precisasse do produto, mesmo que o produto não fosse bom, o desejo de comprar era mais forte e levava a pessoa a comprar aquilo de que não precisava. Então ela mudou de lá para cá, entendeu? Por isso que a letra D não é verdadeira. Então a letra A está errada, D também, fica letra B ou letra C. A letra B diz, ó, as ações atribuídas à propaganda demonstram o emprego de uma figura de linguagem. Ó, a propaganda comercial sublinhava e elogiava. Propaganda elogia. A propaganda é uma pessoa que possa elogiar alguma coisa ou alguém? Não. Então, realmente há aí uma personificação da propaganda. Essa figura de linguagem a gente chama como? Prosopopeia. Então, a resposta aí é letra B de bola, viu? A resposta é letra B. A letra C fala da finalidade. Não, aí não é finalidade. A finalidade da propaganda é vender. Para tanto, o meio dela é apresentar, era naquela época, né? Apresentar os efeitos curativos de um remédio, apresentar o conforto de uma mobília, apresentar o bom gosto de uma peça de roupa, entendeu? O meio, mas a finalidade dela não era essa e não é hoje ainda essa. A finalidade sempre foi vender, entendeu?
Então, a resposta aí para essa questão, gente, de interpretação, é letra B de bola, tá bom? Não, tá frita não. Não diz isso não, Daesh. Não tá frita não. Vamos lá. Beleza. Então, vimos os modelos de questões, um de morfologia, um de sintaxe, um de pontuação, um de interpretação. Já deu para sentir mais ou menos como pode ser a prova lá de língua portuguesa, né? Agora a gente vai passar para a prova discursiva, tá? Que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Primeira coisa, peguei lá do edital do jeito que tá lá, ipsis literis, ó. A prova discursiva para todos os cargos, especialidades de caráter eliminatório e classificatório será aplicada na mesma data, horário e local da prova objetiva de múltipla escolha, consistente em, que aí é o caso de vocês, né? Uma questão discursiva envolvendo estudo de caso para todas as especialidades do cargo analista judiciário e para o cargo de oficial de justiça. Vírgula. Aí é que vem o detalhe. Podendo. Então eles arvoram uma possibilidade. Versar sobre tema comum ou de conhecimentos específicos dos respectivos cargos, né? Porque haverá concorrência para cargos diferentes. Então, pode ser que eles tragam um estudo de caso igual, né? Para todos que concorrerão para analista, algo em que eu não acredito. Ou pode ser que eles tragam temas específicos. Aí eu creio que sejam específicos os temas que virão, certo? De acordo com a formação da pessoa, né? Aí é no caso para técnico, né, que é que não vai interessar para vocês, ó, 13.7.1.1. A questão discursiva e a dissertação deverão conter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Então é uma dissertação ou uma questão discursiva padrão, né? 20 linhas de mínimo, 30 linhas de máximo. Pensando nisso, né, a prova discursiva será avaliada na escala de 0 a 30 pontos. Pensando nessa quantidade mínima e total de linhas, e no caso de vocês especialmente farão prova para analista, de repente sobrevém uma dúvida. Professor, eu preciso de título? Teoricamente não. O edital não fala acerca disso, ele silencia sobre isso. No caso da dissertação para técnico é diferente, porque mesmo que o edital não fale nada, é provável que o próprio tema que venha exija nas suas instruções que seja dado um título para o texto. Pode ser que também, na questão discursiva, você tenha de dar um título, entendeu? Então, não se feche a essa possibilidade, tá bom? Pode ser que dessas 30 linhas, uma você tenha de destacar para um título, mas, teoricamente, ele não será necessário, né? Se você usar as 30 linhas, de repente você pensa, como é que eu vou dividir esse texto? Tá? Você não precisa ser cartesiano a ponto de fazer, não, vou fazer 5 parágrafos, cada qual com 6 linhas. Você não precisa isso, tá? Mas se você quiser também fazer essa divisão cartesiana, tudo bem. O texto é seu, você vai atingir ali o máximo de linhas permitido, né, 30 linhas, e vai fazer a sua prova discursiva conforme o estudo de caso lá que seja proposto para você, né? Acredito que aí a maioria da área advocatícia, né, da área jurídica, certo? A prova vai valer de 0 a 30 pontos. Agora vamos ver os critérios de correção e quanto vale cada um, né? Do jeito que está lá no edital. Eu tirei o print, juntei lá, porque lá aparecem em páginas diferentes, né? Então, aspectos avaliados. Argumentação e informatividade dentro do tema proposto. Eles chamam AI, né? A para argumentação e I para informatividade. Eu acho até interessante eles fazerem esse discernimento aí, porque tem muito professor que acha que informatividade é fator decisivo para a argumentação. Não, um texto pode ser informativo sem ser argumentativo. Informatividade é a quantidade de informação nova que você, como redator, é capaz de trazer parágrafo a parágrafo do texto, ou frase a frase, dentro de cada parágrafo. E o meu texto pode ser recheado de informações novas a cada frase, sem que ele seja argumentativo, entendeu? Então, uma coisa não tem íntima relação com a outra, né? Então, eles colocam os dois aspectos no mesmo critério, e aí eles explicam, entre parênteses, aí mais ou menos o que vão cobrar em cada um, né? Originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações, né? Esse critério vale 10 pontos, e aí o avaliador vai, de acordo com o texto, colocá-lo
como ruim nesse critério, né? Se a nota for de 0 a 2,5, eles não estabelecem exatamente quais seriam as ausências, né? As faltas, as lacunas para justificar, nesse particular, um texto avaliado como ruim, né? Olha, Aleide, normalmente, adjetivos, tá? Marcas de opinião normalmente são traduzidas em adjetivos, certo? Mas não apenas adjetivos. O adjetivo é o mais flagrantemente externador de opinião. Se eu digo assim, o, a oposição conseguiu no Congresso Nacional uma acachapante vitória. É claro que esse adjetivo acachapante externa um ponto de vista meu. Né? Ou é inadmissível que não haja um diálogo profícuo entre o governo federal e o Congresso Nacional, entendeu? Então aí inadmissível traz consigo um ponto de vista meu também. Então os adjetivos são uma ferramenta indubitável para que nós argumentemos, além, é claro, dos conhecidíssimos operadores argumentativos, né? Entre os quais os advérbios, as locuções adverbiais, né? As locuções conjuntivas, de fato, né? Ou indubitavelmente. Tudo isso indica argumentação também, né? Não garante, mas indica. Aí de 2,6 a 5 regular, de 5,1 a 7,5 bom, de 7,6 a 10 muito bom. Aí o outro critério, que também vale 10 pontos, coesão e coerência, que são muito importantes, né? Nesse aspecto serão avaliadas a organização adequada de parágrafos, continuidade e progressão das ideias, uso apropriado dos articuladores, né? Que são esses conectores aí, sejam do tipo operador argumentativo ou não, tá? E aí a avaliação é igual a outra, né? De 0 a 2,5 ruim, de 2,6 a 5 regular, 5,1 a 7,5 bom, de 7,6 a 10 muito bom. O aspecto morfossintático do texto vale 5 pontos, e aí do lado direito você vê que eles vão descontar 0,1 ponto por cada erro que se cometa. Em relação aqui, Antônio, está aí do lado direito, aí entre parênteses, né? Emprego de pronomes, relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, organização, estruturação dos períodos, e orações, emprego de tempos e modos verbais e colocação de pronome. Então, qualquer erro em relação a isso, desconto de 0,1, né? Não vale também para discursiva, Jane. Com certeza, até porque é um estudo de caso. Aí você vai trazer o argumento de autoridade de alguém da área mesmo, né? No caso aí da área jurídica e tal, né? Você tem muito conhecimento de doutrina, tem muita leitura. Dependendo do estudo de caso, você vai trazer à tona, né? Alguém cuja fala seja na área do direito aí respeitada, valorizada e tal, isso vai ajudar muito. Agora você vai ancorar sua argumentação nessa menção, nessa citação que você fará, né? A citação não vai ser a sua argumentação, ela vai ser o seu argumento. Aí a partir desse argumento você explica, analisa, critica e transforma em argumentação sua, entendeu? E aí, gente, o último critério de avaliação, pontuação, acentuação e ortografia, né? PO também vale 5 pontos, mesmo desconto de 0,1 ponto por erro, entendeu? Se você for perfeito em tudo, vai somar 30 pontos, né? Que é o objetivo nosso, tá bom? Muito bem. Gente, eu calculei que a gente fosse até 5h30 mais ou menos. É isso aí, né? Agora, eu queria apresentar para vocês, né, quem já está lá nos meus grupos de mentoria já tem mais ou menos noção do que eu ofereci para vocês, certo? O objetivo da aula era mostrar mais ou menos como será a prova de português, eu acho que deu para ter uma ideia, e mostrar como será a prova discursiva, né? Antes da gente falar das mentorias, deixem eu só mostrar 2 provas discursivas para vocês aqui rapidinho. Apresentar outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Janela. Tá aqui, ó. Acho que vai dar certo. Ó, vocês estão vendo aí? Essa prova aí foi para o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, certo? Só que essa aqui é a prova para advogado. Vejam a prova discursiva que eles trouxeram. Aí tem as orientações gerais, né? Ó, a mesma pontuação, tá vendo? Ó, de 0 a 30 pontos, tá? Mínimo de 20 linhas, máximo de 30. Mesma coisa aí que vai acontecer no caso de vocês, né?
Os critérios de correção é que são diferentes, tá vendo? O total de pontos é o mesmo, 30 pontos, mas aqui eles dividiram de forma diferente, aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais. Então, isso aqui a gente salta, eu quero ver o tema, né? Ó, o tema está aqui, ó. Uma das prerrogativas da administração pública é a sujeição ao duplo grau de jurisdição obrigatório, também conhecido por princípio da remessa necessária. Trata-se certamente de um direito que objetiva a proteção do ente público, considerando o interesse público enquanto superior ao interesse do particular, né? Esse princípio, inclusive, está lá encartado na cabeça do artigo 37 da Constituição, se a minha memória não me trai. Discorra sobre o duplo grau de jurisdição obrigatório, remessa necessária, abordando, ó, aí você tem instruções. Essas instruções, já uma vez observadas por vocês, já servirão para que vocês planejem o texto. Né? Ó, letra A, em quais casos ela ocorre? Letra B, em quais casos não se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatória, remessa necessária? Letra C, quando a decisão produz seus efeitos? E D, se não houver a apresentação do recurso pela administração pública, qual procedimento ocorrerá? É claro, se você for fazer um parágrafo para cada uma dessas instruções, você teria 4, teria introdução e conclusão. Se você fizesse as 30 linhas, você teria 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Dá para fazer. Então, as próprias instruções já podem ser uma sugestão de organização do texto, entendeu? Agora aí, por exemplo, não, eu não quero fazer 6 parágrafos, eu quero fazer 5. A letra A e B são aspectos que você conseguiria fatalmente trabalhar no mesmo parágrafo. Casos em que a remessa necessária ocorre e casos em que ela não se aplica, entendeu? E aí, letra C e D, cada qual num parágrafo, introdução e conclusão, total de 5, cada qual mais ou menos com 6 linhas, flutuando uma para cá, outra para lá, entendeu? Então, se você for esperto, já pela própria instrução da proposta temática que você vai ter de atender, você já tem como organizar o seu texto, entendeu? E aí vai ter folha de rascunho lá e tal. A questão também, gente, é tempo, que você tem de fazer o rascunho, você tem de revisá-lo para depois passá-lo a limpo. Por quê? Porque quando você faz o rascunho, a sua preocupação é mais com o conteúdo do que com a forma. Depois você revisa, e aí na revisão você se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. E aí depois de revisado o texto, conteúdo observado, forma observada, da Consulplan, exatamente. Para o CRC do Rio de Janeiro, eu acho que é do ano passado, eu acho. Aí você pode passar o texto limpo, na folha definitiva, entendeu? Agora, vamos ver aqui outra prova deles, agora do TJ Militar do Distrito Federal. Essa é de 2021, tá? Prova discursiva também, né? TJ, mais ou menos como o de vocês, ó. Aqui até parece um pouco mais, ó, mínimo de 20, máximo de 30 linhas, só que varia aqui, ó, ali a prova discursiva valeria no máximo 50 pontos, no caso de vocês no máximo 30, né? Os critérios de correção são iguais, né? Só que, como o total de pontos é maior, aqui no caso do TJ, 30 tudo, aqui 50, aí varia um pouquinho aqui a avaliação entre regular, ruim, bom, muito bom, entendeu? E aqui, ó, no caso de vocês, o desconto vai ser de 0,1 ponto por erro. Aqui era 1 ponto por erro. Então, o desconto podia ser maior, inclusive, aqui, né? Tanto no caso da morfossintaxe quanto no caso da pontuação, certo? Aí aqui já é outro tipo de proposta. Texto 1. Homicídios caem 25% em áreas atendidas pela política de prevenção à criminalidade. Aí tem um texto, né? Ó. Aí tem até um cartaz aqui com dados estatísticos e tudo mais do governo do estado de Minas Gerais, né? Texto 2. O Brasil teve alta de 5% nos assassinatos em 2020 na comparação com 2019, certo? Aí um fragmento do portal G1. Texto 3. Mais um cartaz de campanha contra a violência doméstica. Mostre um X para o farmacêutico e ele vai ligar anonimamente para a polícia, né? Uma campanha aí veiculada no Correio Brasiliense contra a violência doméstica, né? Como tem uma mulher aí, certamente uma violência contra a mulher cometida dentro de casa. Aí vem lá, considerando os textos motivadores apresentados, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema o poder da prevenção no combate à violência e à criminalidade, entendeu? Aí já seria um tipo de tema diferente, que eu acho que não vai vir. Eu acho que o tema vai vir mais como o primeiro lá,
que a gente viu, né, do CRC do Rio de Janeiro para advogado, do que como esse aqui, que seria um tema que parece até tema de vestibular. Esse aí. Entendeu, gente? Agora vamos voltar aos slides, né? Porque eu quero apresentar para vocês, nessa reta final, que eu sei que é um período em que a gente está revisando, né? E vem muita dúvida. A gente estudou muita coisa, às vezes até pensa que não estudou, não se lembra mais, tá? É um período muito crítico esse, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui duas possibilidades de mentoria, e aí vai depender muito de vocês, se vocês quiserem ou não, se puderem ou não, né? Inclusive, eu vou me ausentar da cidade nos próximos 13 dias, né, a partir do dia 2, mas eu vou levar meu computador comigo, minha câmera, tudinho, porque eu posso desenvolver esse trabalho mesmo de longe, entendeu? Então, uma possibilidade é a mentoria para a língua portuguesa, certo? Então, você tem possibilidade de ter aulas comigo de 1 hora, a gente agenda, vai ser aqui pelo Google Meet, do jeito que a gente está fazendo aqui, só que só eu e você, certo? Aulas de 1 hora de duração, online ficarão gravadas, né? Porque eu fiz uma assinatura que vai me dar 1 terabyte de drive, então eu gravo a aula, ela vai ficar gravada, e você vai ter acesso ao drive pelo link que eu vou te mandar da nossa aula, até o dia da prova. Então você vai poder ver e rever essa aula tantas vezes quantas você queira, né? O valor da hora da mentoria é R$300. Então a gente pode, sabe, vamos fazer uma revisão em 2 horas. Eu monto um material para você, com todo o conteúdo de português, e em 2 horas a gente faz uma revisão. Quero 5 horas. Aí a gente trabalha do mesmo jeito, entendeu? A diferença vai ser no valor, né? E aí a quantidade de horas da mentoria vai ficar a cargo do aluno, certo? Essa é a primeira possibilidade de mentoria individual de português. Outra possibilidade, para a prova discursiva, que eu acho que é uma coisa que de repente vocês precisem, né? Duração de 1 hora também, agendadas as aulas conforme a nossa disponibilidade, né? E aí, 2 cenários se apresentam nesse caso, tá, gente? Pode ser que você, não, professor, eu já tenho noção de como é a prova discursiva, eu já estudei, eu já sei mais ou menos como eu vou organizar o meu texto, eu já tenho prática com prova discursiva, eu quero corrigir, aí é outra coisa, né? Tanto é que no item 3, o que é que tem aí? O aluno poderá contratar correções avulsas de texto, mais ou menos aí 20 minutos por correção, de 20 minutos a meia hora por correção, ao valor de R$100 cada correção. Aí eu mandaria o tema para você, você faria o texto e nós juntos aqui no Google Meet, também com gravação, com acesso ao link da aula até o dia da prova, nós corrigiríamos esse texto. Ah, vou contratar 5 correções, beleza. 5 vezes 100, 500, eu mando os temas para você, a gente agenda as correções e elas vão ficar gravadas e você vai poder vê-las e revê-las para aprimorar o texto, ver detalhes, né? Se você quiser só isso, né? Mas se você quiser aula mesmo para ver a estrutura do texto, para ver a questão dos parágrafos, como organizar, coesão, coerência e tudo mais, aí a gente pode ver um pacote com aulas e correções também. O valor da hora é o mesmo, R$300. Então, por exemplo, se você contratar uma mentoria com horas de aula, a cada hora contratada, um texto você pode corrigir. Então, você ganha a correção, contrata 1 hora, ganha a correção do texto. Tem 1 hora de aula e mais a correção. Então, vai ter, na prática, quase 1 hora e meia, entendeu? E aí, para facilitar a vida de vocês, ó, para mim, principalmente no caso de português, mas eu posso tentar ver como a gente faria nos casos de língua de discursiva também. Será possível fazer mentorias em duplas ou grupos de até 5 pessoas, porque aí o valor continua o mesmo, R$300 por hora, só que aí se você dividir por 5 dá 60 para cada um, aí fica muito mais em conta. Aí viriam uns 5 aqui para a sala do Meet comigo, a gente teria a aula, né? Aí só que no caso da mentoria da prova discursiva, as aulas teóricas poderiam ser em grupos, duplas ou em de 3, de 4, de 5. Mas as correções aí tem que ser tete a tete, eu e você somente. Aí, por exemplo, vamos contratar 2 horas de aula de teoria da redação, parágrafo, a questão da coesão, da coerência, né, concisão do texto. Aí dá R$600, vamos dividir por 5. Aí cada um paga 120. Agora, Antônio, eu quero corrigir 2 redações contigo. R$200. Aí a correção
não dá para ser em grupo, tem que ser cada um comigo, entendeu? Então, as aulas teóricas de redação até podem ser em grupo. As aulas de português, tranquilamente, em grupo, até 5 pessoas. Mas as correções de texto, essas têm que ser, de qualquer maneira, individualmente. Entendeu? Então, era isso que eu queria apresentar a vocês. Aí estamos aí praticamente há 2 semanas da prova, né? Quem vai fazer dia 21 tem mais uma semana. E aí eu quero deixar vocês à vontade. Lá na comunidade do WhatsApp, você tem meu telefone lá. Você pode me chamar, me chama no privado. Pode ser um grupo também, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 ou 5. Pode ser só você, quero só correção de texto. Pode ser só você nesse formato que eu acabei de apresentar. É tudo muito personalizado. Não pode haver mentoria sem haver uma personalização, uma individualização. Tá bom, gente? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Às 5h30 certinho, parece que eu estava calculando, né? Mesmo estilo. Aí, no caso, Thaís, revisão se faz como? Como é que se faz revisão? Se a gente tivesse um curso extensivo, a gente teria teoria e questões no curso extensivo, né? Numa revisão, você inverte o fluxo da aula. A questão é o ponto de partida e o conteúdo é o ponto de chegada. Num curso extensivo de meses, de ano, o conteúdo é o ponto de partida e a questão é o ponto de chegada. Então, na revisão, quando você tem menos tempo, você parte da questão e a partir da questão você rememora com um pouco mais de celeridade os conteúdos, entendeu? Certo? Então, seria mais ou menos o mesmo estilo, tá bom? É. Aí você só pesa aí o que é que dá para fazer, né? Eu trouxe essa possibilidade da mentoria coletiva porque eu sei que, né, acaba sendo menos oneroso para cada um, e às vezes você tem um grupo de amigos aí que está estudando com você, ou que você, mesmo que não esteja estudando com você, você sabe para fazer a prova, pode chamar 2, 3 aí, fazer um grupo de até 5, e as correções de texto também, que são uma possibilidade, né? Você, não, quero corrigir 1, 2, só para ter noção de como eu estou mesmo até lá, aí já não fica pesado também, e eu acabo também te ajudando de alguma maneira. Tá bom, gente? Então, se não houver mais nenhuma dúvida, eu posso dar por encerrada a nossa reunião